vamos ao nosso episódio 3 aqui do nosso bate-papo de controller. E aqui nesse episódio nós vamos entender os impactos que uma controladoria jurídica traz para o escritório e para o departamento jurídico. A gente já viu aqui o que é uma controladoria, as suas atribuições, e agora é importante que você tenha clareza sobre esses impactos, porque a controladoria, ela é um setor totalmente estratégico para a empresa, totalmente estratégico. A controladoria é um setor tão importante que o escritório que não tem, ou o departamento que não tem, eles não conseguem ter essa visão, esse crescimento do seu setor, principalmente quem é escritório de advocacia, porque o maior gargalo que se torna numa empresa, no escritório, quando ele está crescendo, é a operação. Quando você não tem o controle e a gestão da operação, que é aquele entregável de todo o seu time, quando não há um controle, não há uma ordem, não há uma padronização, ali a entrega dos serviços, eles se tornam comprometidos. Pode ser que não consiga cumprir com tudo que está sendo alinhado com o cliente. Ele acaba que se torna aquele caos, sabe? Aquele caos de não conseguir entregar um prazo, não conseguir entregar uma demanda, o prazo é fatal. Tem que fazer o prazo hoje porque é fatal. Por vezes até deixa passar um prazo porque nem viu para aquele prazo, na verdade. Nem tinha nem esse registro, nem esse acompanhamento. É em razão desse, digamos que, caos, que é uma desordem. E para que isso não aconteça, para que não chegue a esse ponto, é essa aula de hoje. Qual é o impacto primeiro, né, que ela traz, para você entender a real importância dessa controladoria. Então, deixa eu compartilhar com você aqui impactos para o escritório. O primeiro impacto que a controladoria causa no escritório quando ela tem uma controladoria, quando se existe uma controladoria, é uma organização operacional. Ou seja, como eu acabei de citar nessa história, quando não há uma controladoria, não há uma organização, não há uma padronização, não há clareza do que cada um faz, quem está com qual prazo. E isso se inicia desde o começo do escritório. Desde o começo do escritório se inicia essa dor, porque se tem profissionais, não se tem esse controle e aí se tem um problema. Quando você tem uma controladoria, você consegue ter o quê? Uma organização. Você consegue ter uma clareza sobre a divisão da sua operação, recebeu publicação, faz a divisão de todas as tarefas entre os profissionais internos, você consegue fazer um controle dos prazos, faz um acompanhamento, sabe o que o cliente está perguntando, dá um retorno eficiente para o cliente sabe do andamento do seu processo. Tudo isso é possível quando você tem uma controladoria, né? Então, a controladoria, ela organiza de fato o escritório. Ela tem essa visão de organização. Eu poderia passar aqui o dia todo falando contigo sobre os benefícios de uma controladoria, mas o principal, coloca-se como uma estrelinha, que isso daqui você sente de cara logo que você tem uma controladoria, é a organização. Aqui você consegue ter uma clareza do que, como tudo está funcionando, você sabe tudo que entra, tudo como finaliza. Tem uma clareza sobre essa linha operacional. Isso é muito importante. O segundo ponto aqui, que é um impacto que o escritório vai sentir quando ele tem uma controladoria, é o padrão. Tudo internamente é padronizado. Tem um procedimento, tem tudo procedimentado e tem tudo padronizado. Não é cada um faz do seu jeito, da sua maneira. Tudo aqui tem uma linha lógica a ser seguida, porque tem um padrão, tem um procedimento dizendo. E ali a controladoria, ela é guardiã desse procedimento. Ela vai garantir que aquele procedimento ele vai ser seguido. E quando não é seguido, opa, vamos lá conversar, gente, esse procedimento aqui não aconteceu. E ela faz a cobrança do profissional, ou do time, ou do coordenador, para que aquele procedimento, ele seja cumprido. Quando a gente fala de organização, não tem como não falar de procedimentos. A organização, ela provém do procedimento que você implementa. É fazendo procedimentos que você tem a organização. Ele é o meio. É por meio dele que você consegue ter essa organização. E os procedimentos, eles são extremamente importantes. Ele começa desde a entrada de um caso, um processo novo, até quando finaliza. Tudo tem que ter procedimento, dizendo o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer e qual prazo para ser feito. Isso é muito claro também quando eu estou falando de procedimentos, que eu estou falando de padronização também, que é um combo nessa leitura. Eu estou falando também quando eu falo de fluxos em relação a encadeamento de tarefas. Ou seja, quando você recebe, por exemplo, uma publicação, qual é o prazo que norteia quando você recebe uma publicação de sentença cível, por exemplo, que é embargos, que é uma apelação? O que você coloca, o que envolve de tarefas diante daquela decisão? Comunica cliente? Faz reunião com ele? Como é que faz a validação de um recurso? Alguém faz a revisão? E o embargos, como isso funciona? Quem controla para não se perder embargos e o recurso? Quem está fazendo toda essa gestão? Então, tudo isso é um procedimento.
Você precisa ter clareza também em relação a isso. E aí a controladoria é quem estrutura, quem estrutura essa cadeia de tarefas. E aí vem o quê? A padronização. Porque dela deixa tudo organizado por meio do procedimento que ela implementou e diante da padronização que foi realizada, que foi implementada ali diante da operação. E aí vem a controladoria, vem a sua figura cobrando os profissionais, todo o time, para que se cumpra rigorosamente o que foi implementado, o que foi dito ali, treinado todo mundo. Também um ponto importante, quando você tem um procedimento, uma padronização, uma organização, o time precisa saber o como está funcionando. Padronização, o procedimento, ele precisa ser falado, ensinado e treinado. Se existe só no papel e não há uma pessoa que treinou ou não é guardiã daquele procedimento, não vai acontecer, não se desenvolve na operação, porque a operação é desenvolvida com isso, você desenhando e treinando o seu time. Então vem esse ponto aqui. A padronização interna é o segundo impacto, assim, que eu coloco, o maior impacto que o escritório, ele sente quando ele se tem uma controladoria. O terceiro, eu coloquei como controle de prazos e certeza das entregas. Por quê? Com a controladoria, tudo entra, tudo finaliza e ela tudo controla. Então, a controladoria, ela vai fazer essa gestão, ela vai fazer esse controle. Então, o escritório, ele, conforme ele vai crescendo, ele vai tomando uma proporção grande do que ele não vai conseguir, digamos, quando eu falo escritório, vamos colocar um sócio, por exemplo, ele não vai conseguir controlar o prazo de 1 a 1. Ele tem tantas responsabilidades que o prazo para ele é o de menos. Ele já delega do advogado ou é da controladoria e ele não se preocupa. Então, aqui com a controladoria, ele tem mais segurança de que tudo vai ser cumprido, porque a controladoria, ela controla também esses prazos, acompanha o advogado, faz a cobrança quando é necessário sobre a entrega daquele prazo e ela tem essa missão de fazer esse controle. Conjunto a isso, também não só de prazo, das entregas. Por vezes você tem uma missão de entregar um relatório para o cliente ou mesmo é algo periódico interno da empresa, que se precisa entregar um relatório todo dia X do mês, que vai acompanhar o advogado ou a carteira sobre se aquele relatório está sendo entregue. O que vai fazer esse acompanhamento? Que vai ver se a satisfação do cliente está sendo realizada. Então, a controladoria também tem essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento para dar certeza e segurança das entregas que estão sendo realizadas ou não. Então, a controladoria que faz esse acompanhamento. Aqui, outro ponto de impacto quando se tem uma controladoria, eu vou colocar como ponto também chave aqui, é a produtividade. Por quê? A controladoria organiza, padroniza por meio de procedimentos, de gestão de tarefas, de divisão de carteira, deixa tudo muito bem organizado e estruturado. Com isso, a produtividade do time, ela aumenta. Isso é muito claro e acontece. Com a organização, a produção, ela aumenta. Vou dar um exemplo muito claro para vocês de um escritório em que eu fiz essa organização operacional, em que lá as pessoas, a maior queixa era: Priscila, eu trabalho até 11, meia-noite todos os dias. E aí eu fui entender o porquê dessa ação. Tinha que entender o que estava acontecendo. E estudando aquela operação, eram 4 advogados, a carteira era pequena, não era grande, e eles tinham essa demanda. Enfim, para vocês entenderem o problema, com o estudo daquela carteira, identifiquei 2 grandes problemas, que são o que acontece em massa. Primeiro, centralização. O coordenador da carteira centralizava tudo nele, todo tipo de demanda daquele time. Era uma carteira específica, tudo que chegava da carteira, ele centralizava. Não, manda para mim, é meu. E aquela pessoa centralizava as demandas. E aí, o que ela fazia? Como ela centralizava, ela mandava os prazos para os advogados cumprir sempre no último dia, porque na cabeça era sempre no último dia. Então, o advogado, às vezes, tinha um prazo estratégico que ele fazia ou um dia antes, que chamamos de D-1, ou fazer no último dia aquele prazo. E por isso que ele ficava até 10, 11, até meia-noite no escritório. Porque era esse o procedimento que existia interno. E isso se tornou um gargalo na operação. Aí quando eu cheguei lá já estava uma situação bem caótica. E o segundo problema é porque eles não tinham procedimentos definidos. Não tinha um problema real que acontecia. Às vezes tinha que mandar um prazo para cálculo, por exemplo, e chegava no último dia para mandar para cálculo. E aí a pessoa que fazia o cálculo pedia no mínimo 3 dias. E aí a pessoa de lá já estava rescindindo o contrato com o escritório porque não queria mais prestar esse serviço, porque para ele do dia pro dia não era uma realidade. E o time tinha esse problema. Às vezes tinha, por exemplo, também verificar com o cliente se indicar algum assistente. Aí era no fatal, às vezes o cliente não atendia, não conseguia falar com o cliente. Aí cumpria um prazo meio que não era real, depois indicava. Enfim, era um caos mesmo. Era um caos porque não tinha um procedimento definido. E aí, quando veio a controladoria,
se fez esse procedimento, implementou um procedimento da carteira, assim, o ganho foi gigantesco, e aí nós trabalhamos com o coordenador para que não houvesse a centralização. Aí a gente dividiu a responsabilidade de cada um, então tudo que chegava na controladoria já era dividido para todo mundo ali do time, internamente. E ali nós ganhamos uma produtividade, o time começou a produzir mais, de uma forma mais clara, e ali cortou aquela necessidade de ficar até 10, 11, meia-noite. Acabou com isso, não existe mais. Isso foi um ganho, foi muito legal, porque foi um case totalmente de sucesso de um problema que eu sei que não acontece somente nesse escritório. Pode ser que você que esteja me vendo aí também tem esse problema. E a solução é essa: organizar a sua operação, organizar as responsabilidades, fazer essa organização de procedimentos dos entregáveis, não centralizar tanta demanda. A pessoa que centraliza, ela se acumula de demandas e aí depois ela também coloca o time em risco, em problemas, em razão da sua atuação centralizadora. Para resolver essa questão de desordem, é fazendo essa organização e, claro, tendo um setor que tudo controla, tudo monitora e tudo gere, que é a controladoria jurídica. Outro ponto, para escritórios. Às vezes você se sente, às vezes assim, eu coloco no sentido de que eu já conversei com muitos advogados, sócios, e eles se sentem inseguros para fazer o crescimento. Porque eles falam assim: Priscila, se eu estou dessa forma, com o número de processos que eu tenho, como que eu vou fazer mais fechamentos de contrato e vou entregar essas demandas, sendo que eu estou num completo caos? Ele falou: eu tenho receio, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo sair para fazer mais atendimento, fechamento de contratos, porque eu tenho receio de fechar e internalizar. E aí, como é que eu vou entregar essas demandas? E aí também era um risco. Eu sei que é um risco, porque já conversei, conheço, tô trazendo aqui, né, para você também que tá me assistindo, que é um risco. E de fato é um problema. Porque quando você não tem essa organização, não tem essa clareza, se você foca muito nesse fechamento e esquece da operação, ali se torna um problema. É um gargalo. E quando você não tem uma controladoria, é pior ainda, porque daí você não tem ninguém que controla, ninguém que faz direcionamento, não tem um braço direito para estar conduzindo ali o advogado sócio, dono do escritório, a fazer essa organização, esse direcionamento. Então, com a controladoria, ele se sente mais seguro. Por quê? A controladoria vai fazer o controle, vai ter aquele olhar mais estratégico, vai ver onde precisa contratar ou não profissional, remanejamento de demanda, algum procedimento que não tá legal, tá tomando muito tempo das pessoas. Ele já trabalha nessa questão de organizar alguma demanda, algum procedimento que precisa ser organizado. Então, a controladoria, na figura do controller, tem que ter essa visão, e ele tem essa visão. E aí o sócio tem mais segurança para crescer, porque ele sabe que tem um setor que tudo controla, tudo monitora e tudo gere. Eficiência e referência. Quando você tem uma controladoria, é inevitável você ser mais eficiente. Eficiente nos entregáveis e no resultado. A controladoria, ela tem assim, o resultado dela também é esse de você ter um time mais eficiente, de ter um time mais focado nas suas entregas. Porque ali o advogado, primeiro, ele fica mais focado, de fato, na estratégia do processo. Ele não fica preocupado em comunicar cliente de audiência, ou de emitir uma guia e enviar para o cliente, ou de fazer um protocolo. Ele fica mais focado, assim, a visão dele é muito estratégia no processo. Então, a visão dele é muito do como eu vou atuar para ter o melhor resultado para esse cliente e para o escritório. Então, a visão dele já é outra. E tudo que ele precisa fazer para que aquilo saia de forma correta, ele tem a controladoria que vai ser esse apoio. Eles trabalham em conjunto. E referência, porque quem tem controladoria, ele é referência. Ele é referência em tudo que você imaginar. Tem clientes hoje que eu já participei, já atuei junto com eles, em que eles falam: Priscila, eu ia participar de uma licitação onde ia se contratar um escritório, mas o requisito principal era: tem que ter controladoria jurídica. E tava no edital. Eu, fiquei surpresa, mas é uma realidade. Escritórios que têm controladoria, eles, para prestar esse serviço, estar participando de algumas licitações, eles precisam ter ali a controladoria. Porque controladoria, a gente já sabe. Ela sabe que vai ter organização, sabe que vai ter um controle de prazo, sabe que ali um time é mais produtivo e tem eficiência nos seus entregáveis. Isso é muito nítido, claro, quando se tem uma controladoria. E ali o escritório ele se torna uma referência, porque ele tem um setor que garante que tudo aconteça e de forma eficiente e centralizado e organizado. É por isso que se precisa ter uma controladoria jurídica. Aqui no vídeo eu trouxe pontos principais de impactos de uma controladoria. Como eu falei, eu poderia passar o dia todo falando com você aqui sobre os impactos que se tem no escritório quando tem uma controladoria, mas aqui eu trouxe uma visão mais de gestão, uma visão mais de eficiência e por que você precisa ter uma controladoria. A controladoria ela não é mais opcional, ela se tornou mais um setor obrigatório para os escritórios.
escritórios. E quem não tem muito risco de crescer desordenado. Vamos falar assim, tem uma desordem no seu crescimento. E vai chegar num ponto que você vai precisar ter uma controladoria. É inevitável, você vai precisar. Seja você pequeno, seja você médio que não tem ainda uma controladoria, ou mesmo de grande porte. Escritórios que não possuem controladoria, analise internamente o como você está. E se você está no meio de um caos, de um problema, saiba que a controladoria ela é a solução ideal para você ter uma organização interna. Se você não sabe o que fazer, está em dúvida, essa questão da organização, da padronização, ter esse controle, ter os entregáveis, ser o braço direito da gestão do escritório, auxiliar com relatórios, com informações, com dados processuais, ali a controladoria faz todo esse trabalho. Aí eu te digo, você precisa de uma controladoria jurídica. E esse foi o nosso episódio falando sobre os impactos de uma controladoria para o escritório ou para o departamento jurídico também. E o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a questão do momento ideal para se ter uma controladoria jurídica aí no escritório. Então nós vamos abordar um tema importantíssimo e compreender qual é esse momento ideal. Mas antes da gente ir para esse episódio, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, compartilha com um colega, mostra para ele quais são os impactos de uma controladoria jurídica, esse setor que tanto cresce, que tanto se faz necessário nas empresas, no escritório, no departamento. Compartilha o vídeo, coloca aqui as suas dúvidas também, ou compartilha a sua ideia do que você gostou. Dá um joinha aqui nesse vídeo pra gente também, pra gente saber se você gostou desse vídeo. E agora vamos para o nosso quarto episódio, falando sobre o momento ideal para se ter uma controladoria jurídica.